Bom, gente, hoje eu estou aqui com a Priscila Volim e com a Mariana Cossenza. As duas trabalham numa empresa chamada Vtex, uma empresa que muitos de vocês talvez conheçam, outros não, mas certamente todos que estão aqui assistindo já foram de alguma forma impactados pelos serviços prestados pela Vtex. E aí a Mari e a Priscila vão falar um pouco sobre o que é a Vtex, sobre as oportunidades que existem dentro da Vtex e dentro desse mercado como um todo, onde a Vtex atua atualmente. Queria começar agradecendo vocês duas pelo tempo e pela disponibilidade para conversar com a nossa galera que está aqui assistindo. E queria pedir para vocês se apresentarem. Então, pode começar pela Pri, depois a Mari, falando qual é a posição que vocês ocupam atualmente, e também um pouquinho do background de vocês, o que vocês estudaram e tudo mais. Legal. Bom, então, só me apresentando, meu nome é Priscila, eu trabalho aqui no time de Talent Acquisition da Vtex. Eu olho aqui hoje para as vagas da nossa vertical de product, né, de produto, e focando bem mais nas vagas que não são engenharia, né? Então, vagas mais de business, como vaga de Product Manager, vaga de Product Technical Analyst, Business Development, e, enfim, Product Designer. Acabo dividindo com a minha parte, olha mais nessa parte, mas a gente é dessa vertical. Eu estou concluindo administração, na verdade, né, na UERJ, mas já trabalho com recrutamento desde 2017. Comecei como estagiária em uma consultoria de recrutamento, né, de Executive Search, que a gente fazia para várias empresas, tocando posições diversas. E aí super me encontrei aí nesse mundo, aí achei muito legal. E aí logo depois eu fui para a L'Oréal. Trabalhei lá no time de Talent Acquisition, contratando para posições acima do nível gerencial, né, para a empresa como um todo. Trabalhei lá como estagiária também por 1 ano e meio. E comecei na Vtex em outubro do ano passado, já em 11 meses, então passou super rápido. Olhando para essa frente de produto, fazendo toda a parte de estruturação de processo seletivo, enfim, começando a envolver as áreas também, para a gente conseguir cultivar mais a nossa cultura de hiring junto com o nosso time de TA. E hoje estou aqui para falar um pouquinho da Vtex para vocês. E agora eu vou passar para a Mari se apresentar. Legal, obrigado. Sim. Nada, que isso. Obrigada, Pri. Obrigada, João, pelo convite. É um prazer aqui falar para vocês, para todos os alunos da hashtag. Eu sou a Mariana, atuo aqui na Vtex também há 11 meses. Também entrei em outubro, aí, uma semaninha depois da Pri. Diferentemente dela, eu atuo com as posições de growth. Então, quando a gente fala de Vtex, né, a gente tem essas duas áreas principais. Produto, que é essa área que a Pri falou, que além dessas posições que ela citou, engloba as posições de engenharia também. Então, é a área que foca ali no desenvolvimento das nossas soluções, dos nossos produtos. E a área de growth, que é a área que eu cuido, que é a área que foca mais no relacionamento com o mercado, né? Então, é a área que vai fazer toda essa comunicação dos produtos com o mercado, o relacionamento com os clientes, analisar a nossa performance nos países, enfim. O meu background é um pouco diferente. Eu sou engenheira de formação, formada pela PUC. Nunca tinha trabalhado com Talent Acquisition antes da Vtex. Eu vim de uma empresa, uma consultoria de investimento em real estate, focado no mercado do exterior, então muitos Estados Unidos, um pouco de Europa. E aí vim aqui para a Vtex, um universo totalmente novo assim para mim, numa posição totalmente nova. Então mudei aí a minha carreira, né, para Talent Acquisition. E só posso dizer que assim, estou muito feliz de fazer parte desse time. Enfim, incrível. Legal. Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês, mas a primeira que eu queria, aproveitando que as duas trabalham com recrutamento, seleção, a Vtex está contratando nesse momento que a gente está agora, nesse momento de pandemia, porque assim, eu sinto que tem muita gente sendo desempregada, então perdendo posições. Como é que está a Vtex em relação a isso? Sim, estamos contratando a todo vapor, na verdade, né? Acho que nesse cenário que a gente está vivendo, para quem não conhece a Vtex, a gente é uma plataforma de e-commerce, né? Então, a gente tem outras soluções, mas o core da Vtex é a plataforma de e-commerce. E acho que todo mundo está experimentando um pouquinho. Quem já comprava no e-commerce está comprando bem mais, e quem não comprava teve que passar a comprar muito pela praticidade, pela segurança também. Então, naturalmente, claro que nesse cenário de pandemia e tudo é um cenário sensível, todo mundo tá em casa e tudo mais, mas por outro lado, pra gente está sendo muito legal a gente poder possibilitar para os nossos clientes eles continuarem vendendo nesse contexto, né? Sim. Em muitos casos é o único canal de vendas, então por conta disso a gente está passando por um crescimento que a gente nem estava esperando esse ano, assim, a gente estava com um crescimento constante desde 2012, entre 40% e 50%,
E nesse cenário de pandemia, quase uma Black Friday por semana, assim. Então, por isso, né, pensando nesse cenário, imagina, a gente tem que contratar muita gente. Então, com Legal, certeza, assim. legal. Eu vou fazer algumas Exato. perguntas para entender melhor sobre a VTEX. Mas só para aproveitar esse gancho, uma curiosidade que eu tenho é como que funcionam os processos seletivos à distância. Porque, por exemplo, na época que eu estava na faculdade, eu fui estagiário da L'Oréal por um tempo também, você tinha que ir lá fazer uma dinâmica, uma entrevista com o gestor, com o recrutador, tinha aquele olho no olho para o cara te conhecer. Como que funciona isso virtualmente? Tanto a dinâmica quanto a entrevista? Uhum. A gente já, grande parte dos nossos processos, eles já eram feitos, em sua maioria, online, né? Normalmente, a última ou as duas últimas etapas, que eram mais presenciais. E aí, muito porque, justamente, a gente tem um volume de vagas muito grande, a gente está sempre contratando muito. E aí, para ter essa agilidade, a gente fazia grande parte das etapas online. Então, assim, para a gente foi muito fácil a gente se adaptar, né? A gente já estava acostumado. Agora, o processo inteiro está sendo online, todo o processo de onboarding, de DP, de admissão, enfim, está sendo tudo online, não tem nada que seja presencial. Enfim, acho que a tecnologia está aí para ajudar a gente e é Legal, isso, assim, não mudou muita coisa, não. legal. Eu acho que deve ser um desafio para os recrutadores e um desafio também para os candidatos, né? De conseguirem se expressar. E às vezes eu fico pensando assim, pô, ontem a gente estava fazendo uma live aqui da hashtag e a gente trabalha aqui no escritório, pô, a gente tem a melhor internet possível, só que ontem na hora da live a internet simplesmente parou de funcionar. Aí, por sorte, eu moro no mesmo prédio, a gente tem um apartamento para o escritório, um apartamento onde eu moro, a gente conseguiu correr para lá e fazer lá de casa. Mas assim, deve ter candidato que às vezes, pô, é um cara super bom, mas tem um problema de conexão e às vezes pode acabar, né, perdendo uma oportunidade ou algo do tipo. É um desafio para todo mundo, né? Sim, com Sim. certeza. Eu acho que assim, um dos nossos grandes aprendizados nesse período aí de pandemia, de quarentena, era a gente ser mais flexível. Então, a gente entende, né? Durante uma entrevista, possivelmente a campainha vai tocar, o telefone vai tocar, alguém vai interromper. E tudo bem, faz parte. A gente Sim, está num cenário que, enfim, a gente tem que se adaptar e é isso. legal, legal. Bom, então a primeira pergunta que eu queria fazer é entender um pouco melhor sobre a VTEX. Eu tenho algum conhecimento, mas eu acho que tem muita gente que está assistindo que não sabe o que é a empresa, o que vocês fazem e tal. E eu queria que vocês explicassem, então, aí brevemente, o que a VTEX faz, há quanto tempo ela está no mercado, aonde que ela atua, qual é o core da empresa. Legal. Tá, acho que a gente pode falar um pouquinho da história da Vtex e falar o que a gente faz como core. Então, para começar, a Vtex já tem 20 anos de história, né? A gente começou sendo fundada por dois engenheiros mecânicos da UFRJ, que começaram com uma ideia da gente começar a fazer ali, de fato, um CRM voltado para o mercado têxtil, né? A gente queria fazer um produto voltado para o mercado têxtil, até por isso que o nome da Vtex é Vtex, muita gente não sabe, que é vitrine têxtil, na verdade, né? Por acaso, funcionou super para a gente continuar se posicionando como empresa de tecnologia e conseguir mudar, né, o que a gente foca. E aí, há 13 anos mais ou menos, a gente fez um projeto bem grande de e-commerce. A gente decidiu focar cada vez mais na parte do comércio digital. A gente identificou uma oportunidade, algo que ia crescer muito ainda. Então, hoje a gente tem como missão acelerar a transformação do comércio. Né? Então, acelerar a transformação do comércio engloba uma série de coisas. Né? A gente pode não só simplesmente o e-commerce em si. E aí eu gosto de explicar a plataforma da Vtex aproximando as pessoas, né? Porque eu acho que é legal, porque nem todo mundo entende muito claramente o que é exatamente. E aí, falando para vocês, né, que estão assistindo, tem aquela tela que você visualiza quando você vai comprar algum produto, né, que a gente chama que é o front-end ali da loja, né, que vai ter o banner, que tem as promoções, um carrossel com aqueles produtos ali sugerindo que deixa a gente com vontade de comprar mais, as categorias e tudo mais. O que a Vtex faz não é essa parte. A gente não foca em fazer o front-end da loja. O que a gente faz é a tela que os nossos clientes visualizam, que são as empresas donas das marcas que vocês vão comprar. Então, por exemplo, a Brastemp, que é um cliente, né? Você visualiza a página da Brastemp, só que a Brastemp também visualiza uma tela em que eles fazem o cadastro dos produtos, dos preços, das promoções, a logística dos pedidos, os pagamentos. Então, tudo que for relacionado à jornada
da pessoa que está cobrando da plataforma, tem todo um preparo da operação para conseguir entregar isso para o cliente final, né? Então, é isso que a Vetex faz hoje, focando de entregar de maior valor, enquanto que, na verdade, né, vocês devem talvez estar se perguntando quem é que faz, né? Se a gente não faz, quem é que faz? A gente conta com um ecossistema de agências, então tem agências parceiras da Vetex que ficam responsáveis por configurar o front-end da loja, que é a tela que a gente visualiza, e aí eles integram com as informações que tem no software que a Vetex tem. Então, tudo que eles preencherem lá vai aparecer ali no front, né, na tela da frente, que interage com a gente. Legal. E aí, bom... Só uma pergunta, antes da Mari complementar. Existem empresas que têm dentro das suas próprias equipes pessoas capacitadas para fazer o front-end e depois eles fazem a integração? Por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu tenho uma equipe de programadores e a galera aqui é capaz de fazer o front-end, eu consigo integrar isso com a Vetex ou não? Sim, com certeza. É a mesma lógica das agências, né? Tem clientes que vão preferir que a própria equipe deles de desenvolvedores façam front-end e aí a gente consegue integrar com o nosso sistema e aí fica ali a loja bonitinha, tudo certo. Legal. E aí, quer complementar, Mari, com alguma coisa? Exato, só complementando um pouco o que a Pri trouxe, né? A plataforma de e-commerce é a nossa principal solução, mas a gente tem várias outras, porque, como ela falou, nosso intuito é justamente acelerar o mercado do varejo no mundo digital. E aí, quando a gente fala mundo digital, é propondo soluções digitais, seja para varejo físico ou varejo online, a gente quer justamente atuar como uma solução unificada que engloba todas as partes ali do fluxo de compras. Então, a gente tem soluções de pagamento, que é o Vetex Payment, a gente tem solução de logística, que é o Vetex Log, todas as nossas soluções omnichannel, que integram os estoques das lojas físicas com a loja virtual. Então, o cliente final ele também é beneficiado por isso. Enfim, solução de busca, solução de rastreio. Vetex o nosso principal propósito é justamente esse, né? Oferecer todas as soluções que o nosso cliente precisa para que ele consiga fazer tudo em um único lugar. Legal. Atualmente, vocês têm quantos funcionários aqui no Brasil? Vocês têm ideia? A gente tem cerca de 700 funcionários, né, no mundo inteiro. Aqui no Brasil, se eu não me engano, é cerca de 500, assim. Entendi. E os escritórios são aonde? Rio de Janeiro, São Paulo? Como é que funciona? Uhum. O nosso principal escritório do Brasil é no Rio de Janeiro. Nós fomos fundados aqui, como a Pri falou, por 2 engenheiros mecânicos da UFRJ. A gente tem escritório em São Paulo também. A gente tem um escritório em João Pessoa, que é um escritório super estratégico. Ele é focado no Vetex Payment e é um escritório que a gente decidiu abrir lá justamente porque a gente tem parceria com 2 universidades muito fortes que ficam ali perto, a UFCG de Campina Grande e a UFPE de Pernambuco. Então, a gente trazia muitos desses talentos para o Rio e a gente decidiu, cara, vamos fazer um escritório lá, vamos abrir lá justamente para desenvolver a comunidade local também. A gente tem um escritório em Curitiba, que veio de uma joint venture que a gente fez com a TOTUS. A gente adquiriu o braço de e-commerce deles, esse e-shop. E a gente tem um escritório em Teresópolis também, que foi quando a gente adquiriu a Endeavor, uma solução nossa para o varejo físico. Então, a gente tem escritório lá também. Esses são os do Brasil. A gente tem escritório em 16 cidades ao longo do mundo, assim, ao redor do mundo, né? Então, escritório em Londres, Barcelona, Nova York, Romênia, tem vários escritórios Legal. por aí. E a gente tem operação em 42 países. Então, isso significa que a gente tem clientes atuando em 42 países. Legal. Então, existe uma possibilidade de carreira internacional dentro da Vetex. Você pode, em algum momento, se você quiser, se estiver no seu plano de carreira, ir para alguma outra posição em outro país, por exemplo. Sim, com certeza. Isso não é algo que a gente tem agora super estruturado, né? Um projeto de Global Mobility ainda, até porque os escritórios lá de fora são mais comerciais, né? Então a gente tem posição mais no front ali que vão lidar direto com os clientes, de projetos e tudo, mas é algo que com certeza está no nosso radar, até por conta da nossa expansão que está acontecendo. Legal. Exato. E uma outra pergunta, vocês comentaram dessas cidades no Rio, no Brasil, onde existem os escritórios, né? Falaram de Rio, São Paulo, João Pessoa, Petrópolis. Mas a pergunta que eu faço é, por exemplo, se é uma pessoa que está assistindo a gente de Goiás, aí ela quer continuar morando lá em Goiás, ela pode aplicar para uma vaga? Existe a possibilidade de vagas remotas ou não realmente, atualmente, no modelo de vocês, as vagas tendem a ser mais presenciais? Só pergunto isso porque tem gente, tipo,
um monte de lugar assistindo a gente, e às vezes pode ser uma dúvida deles. Sim. Eu acho que nesse cenário que a gente está de pandemia, acho que também a gente fala muito que a gente viveu o plano de atacar, né? Porque 50 anos em 5, que a gente teve que se adaptar e de fato, a gente aumentou muito a nossa produtividade, né? E a gente se viu nesse cenário e a gente está funcionando muito bem, na verdade. Então, o que a gente começou a perceber é que, sim, em algumas posições a gente consegue recrutar remotamente. Não posso falar que todas as vagas da VTEX são remotas a partir de agora, mas com certeza a gente está super aberto a receber gente de todos os lugares. O importante é ter gente boa, para a gente ter mais relevância até do que esse ponto, assim. Legal. E aí uma outra pergunta que eu queria fazer ainda combinada com essa é: quais são as posições que mais são contratadas aí por vocês? Você falou que tem uma equipe de engenheiros, deve ter uma galera de TI também, programador. Mas existe, assim, um 80-20? É claro, tem posição para marketing, finanças, RH, mas qual é o 80-20 da VTEX? Assim? Eu diria que as posições dessas duas áreas principais que a gente falou, né? Produto e growth. E aí, ali em produto, muito engenheiro de software, muito desenvolvedor, as pessoas que a Pri toca também, então Product Managers, Product Designers. E em growth, a equipe de Customer Excellence, que é a equipe que lida com os nossos clientes no dia a dia. Então, quanto mais cliente a gente tem, mais gente a gente precisa para essa posição. Customer Success Manager, que é a pessoa que faz um relacionamento muito profundo com o cliente. Enfim, acho que seriam posições nessas duas áreas principais, né? A gente tem outras posições como People, Marketing, Financeiro, que também sempre precisa de gente, mas não cresce na mesma proporção que essas duas áreas que estão relacionadas de fato com o nosso produto e com o nosso negócio. Então, conforme a gente cresce o produto, a gente precisa de mais gente ali. Conforme a gente tem mais clientes, a gente precisa de mais gente em growth também. Legal. Quando você fala, por exemplo, de vagas para product, né, para o cara que é programador e tal, esse cara ele tem que ter alguma formação específica para ser recrutado? Ou pode ser, por exemplo, um cara que às vezes fez uma formação em sei lá, história, mas é um cara que sabe muito de programação, porque fez curso técnico, gosta de aprender e tudo mais. Qual é a percepção de vocês em relação a isso? Na verdade, a gente foca muito mais no fato da pessoa realmente saber programar, né? A gente não tem muito esse pré-requisito, não, de a pessoa ter que ter determinada formação. Naturalmente, a gente se aproxima das universidades porque já é uma fonte natural. É um público target ali que a gente sabe que são pessoas que já estão qualificadas para seguir esse caminho, mas a gente está muito aberto, assim, eu já participei no início, eu não sou tão focada nessa parte de engenharia, mas no início, quando eu entrei na VTEX, eu comecei a participar de algumas entrevistas e vinha de tudo, assim, diversos cursos, principalmente em posições mais sêniores, né, pessoas que gostavam muito de jogar videogame, e aí começaram a gostar de programar, e aí começaram a seguir esse caminho, isso acontece bastante, assim, então, pra gente, a gente está muito aberto. Legal. E ainda sobre isso, uma outra pergunta. Quando a gente fala de programação, tem um mundo enorme, né, de possibilidades. Tem alguma linguagem ou algum programa que é mais cobiçado ou mais usado por vocês? Em termos de o que o cara tem que ter no currículo para... Então, o que eu ouço bastante, assim, é muito JavaScript, né, React, que é a parte mais de front-end. Mas, assim, falar em específico, eu não vou saber entrar tanto nesse assunto, assim. São os que eu mais ouço, assim, o pessoal falar. Isso, a gente foca bastante em JavaScript, HTML, CSS. Aí tem algumas outras stacks, né? Angular, Node, React. Mas, enfim, acho que Legal. O importante é ter a lógica ali por trás da programação. Sim. E se não souber uma linguagem específica, a gente ensina dentro de casa também. Legal. Bom, vamos lá. Seguindo aqui o meu roteiro de perguntas que eu queria fazer para vocês, eu queria entender melhor como que funcionam esses processos seletivos. Se existem processos fixos, por exemplo, tem um processo de estágio que acontece todo mês de janeiro e julho, ou se as vagas elas vão surgindo, e aí o cara pode entrar num site, procurar e aplicar, como é que é esse fluxo? E aí, como eu sei que tem 1 milhão de possibilidades, né? Estágio, trainee, você pode entrar como analista, a gente pode começar falando de baixo para cima. Então, vamos tentar começar falando de estágio e depois a gente fala de trainee / analista. Beleza. A gente tem as duas, né? Essas duas possibilidades. De estágio, a gente tem um programa de estágio bem legal de engenharia, que é o nosso estágio de férias. Então, ele acontece 2 vezes ao ano.
É um estágio de 3 meses. Ele acontece no escritório do Rio de Janeiro. Então, os participantes, eles vêm todos para o Rio de Janeiro, passam 3 meses aqui com a gente. E eles têm um projeto para desenvolver durante esses 3 meses com mentores do time de engenharia e projetos relacionados ao nosso produto. Então, de fato, eles vão desenvolver algo que, cara, pode ser implementado no nosso produto e possivelmente vai ser, porque, de fato, são projetos muito bons. Esse programa acontece 2 vezes ao ano e ele é aberto para, enfim, pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, esse período agora a gente teve um estagiário na Colômbia, se eu não me engano. Agora não aconteceu no Rio de Janeiro, né? Ele viria para o Rio de Janeiro, mas como a gente está em pandemia, foi remoto. Mas essa é a ideia. E tem um outro programa, que é o nosso programa de Digital Commerce Specialist, que o intuito dele é formar pessoas para serem os próximos especialistas do mercado digital. Então, ele de fato é um programa de formação, funciona como se fosse um programa de trainee, só que o objetivo dele não é formar gestores, é formar líderes do mercado digital. Então, pessoas especialistas que vão ter muito conhecimento desse mercado específico. E aí, esse programa tem a duração de até 2 anos. A gente junta ali, né, toda a parte de ensino. Então, eles vão ter uma agenda bem escopada de aulas, mentoria, projetos para desenvolver, visita à operação de cliente, enfim, junto com a prática. Então, no primeiro ano, eles atuam na área de Customer Excellence, fazendo relacionamento com o cliente ali, justamente para entender a fundo quem são os clientes da VTEX, como que é o nosso business, quais são os desafios que a gente tem, entender muito também dos nossos produtos, porque eles vão entrar em contato com isso. E aí, no segundo ano, essa turma vai fazer um job rotation por várias outras áreas de growth aqui da VTEX. Esse programa é mais focado em growth. E aí, Pri, quer falar um pouquinho das outras oportunidades? Pode ser. Então, as outras oportunidades acabam que hoje, né, principalmente a vertical de product, a gente está estruturando ainda, a gente está amadurecendo o nosso mindset de produto dentro da empresa. Então, são vagas que acabam sendo mais pontuais, assim, não de grande massa, né? A gente acaba abrindo, claro, né, posições e tudo para as pessoas poderem aplicar, mas não tenho nenhum, como eu vou dizer, um período específico no ano que a gente abre voltado para a entrada, para a captação de perfis, né? Ela é mais constante, né? A gente sempre tem um trabalho mais pontual de entender o perfil, a necessidade e tudo mais, e aí procurar no mercado ou abrir a vaga e realmente receber os currículos, né? Diferente do caso do DCS e do Summer e Winter Internship de engenharia. Legal. E a pessoa que está interessada, por exemplo, em aplicar, ela tem algum site, o próprio site da VTEX ou alguma... Sim. Uhum. A gente tem um site de carreiras, né? Desculpa lá, Mari, pode falar. Não, nada. Todas as nossas oportunidades estão no nosso site de carreiras, então é só entrar lá no site da VTEX e estão no LinkedIn também. Então, acompanhar a nossa página é fundamental para saber todas as novidades que estão vindo por aí. Legal. E sobre processo trainee, vocês têm alguma coisa nesse sentido? Então, o DCS, ele entra nesse sentido, mas não é para formar gestores, né? Para formar gestores a gente não tem, justamente porque a gente entende que um líder para a gente é alguém que tem muito conhecimento e é uma pessoa que ela vai ser buscada, ela vai acabar se tornando líder de outras pessoas justamente por esse conhecimento e pela admiração que os outros têm por ela. Então, aqui na VTEX, né, a gente é uma empresa bem fluida, assim, em termos de hierarquia, estruturação. Então, enfim, o canal é muito aberto, a gente não tem uma estrutura muito sólida e é muito nisso que a gente acredita, que a gente tem vários líderes focados em conhecimento e não em papel de gestão em si. Legal. Bacana, gente. Eu queria agora fazer uma outra pergunta que é a seguinte. Eu sei que cada vaga, ela exige determinadas características ou determinados conhecimentos da pessoa. Mas existe algum comportamento que vocês procuram em todos os candidatos, independente da vaga para a qual ele esteja aplicando? Então, assim, eu até brinco que seria o comportamento de ouro de um candidato. Eu acho que isso tem muito a ver também com os valores, com a cultura da empresa, dia a dia de vocês. O que uma pessoa tem que demonstrar para conseguir ser admitida num processo seletivo na VTEX? Boa. Sim. Vou falar aqui, Pri, aí você me complementa. A gente tem alguns atributos, né, que a gente olha para todos os candidatos. Então, e-commerce, é claro que a pessoa, assim,
dependendo da posição, ela não precisa ter um conhecimento super profundo de e-commerce, mas é importante ela gostar desse mercado, gostar do negócio mesmo, porque, enfim, é o business da Vtex. Outro ponto é habilidade com tecnologia e matemática. Então, também, não necessariamente a pessoa precisa saber codar, mas ela precisa ter o gosto por tecnologia, querer entrar mais a fundo nesse universo e ter ali um raciocínio lógico que permita isso a ela, né? Então, raciocínio lógico, capacidade de resolver problemas, capacidade de abstração e modelagem, enfim, isso tudo é muito importante para a gente. Em termos de soft skill, a gente foca em 2 atributos que a gente tem aqui. Um que a gente chama de high performer. Então, é da pessoa ser de fato uma pessoa com uma performance alta. E aí a gente entende que com isso é uma pessoa que tem uma atitude positiva, que ao mesmo tempo que ela é confiante, ela também tem humildade para aprender. Então, enfim, ela se coloca à disposição para aprender e puxar conhecimento de outras pessoas. Ter colocar de fato a mão na massa, né? Então, a pessoa não ter medo ali de errar, de fazer, ela se expor mesmo e se colocar a julgamento dos outros. E o segundo soft skill, que é o que a gente chama de go-to person. Então, vai muito em linha com isso que eu falei do líder, né? Dele ser uma pessoa de referência aqui na Vtex. E aí, para esse atributo, a gente analisa coisas como capacidade de comunicação. E aí, comunicação para a gente não é só a pessoa saber falar muito bem, mas a pessoa ouvir com integridade, ela se colocar de forma íntegra mesmo em todas as discussões, passar a mensagem que ela quer com clareza, enfim. A pessoa ser reconhecida pelo que ela já fez, então ela ter esse reconhecimento, né? As pessoas justamente enxergarem nela essa questão da referência, e ser uma pessoa que a gente chama aqui de force multiplier. Então, alguém que está muito preocupado em passar esse conhecimento que ela tem para as outras pessoas. Então, justamente para a gente poder escalar e alavancar cada vez mais o nosso negócio, isso é super importante que a gente forme outras pessoas e não segure o conhecimento para a gente, né? Legal. Um pouco disso. Eu acho que esse resumo falou muito bem, que eu ia só complementar, assim, falando mais esses são os atributos que a gente usa para a gente avaliar candidatos, né? E a gente tem os traços da cultura da Vtex, né? E os traços da cultura da Vtex são 3, né? O primeiro é o trust to be trusted, a gente confia muito nas pessoas que estão na empresa, então é legal que as pessoas gostem de trabalhar com autonomia, porque você vai ter total autonomia, assim, entrando na empresa, as pessoas confiam no seu trabalho e você vai, e é isso, você toma as decisões, você que lida com as consequências e aprende, enfim, e vai pra frente. O segundo ponto é construir pra comunidade, que eu acho que é até muito atrelado a esse force multiplier, né? Esse ponto que a Mari trouxe, de você sempre pensar como escalar o seu conhecimento. Poxa, eu tô fazendo isso aqui, será que outra área não tá precisando também? Ter sempre essa mentalidade, né? De, poxa, eu acho que eu vou compartilhar isso com outras pessoas também. E um terceiro é o Be Bold, que é muito essa ideia de você não ter medo de arriscar. Então, esse espírito empreendedor mesmo, acho que é legal que a gente está sempre empreendendo dentro da empresa mesmo. A gente está se destruindo e se reconstruindo o tempo todo para a gente não ficar para trás, né? Porque as coisas mudam o tempo todo. Então, acho que esses 3 pontos, assim, uma pessoa que gosta de escalar conhecimento, uma pessoa que gosta de trabalhar com autonomia e que gosta desse mindset empreendedor também funcionam super bem na Vtex. Legal. Eu acho que uma das coisas mais legais para quem está começando a carreira é trabalhar numa empresa que ela tem a possibilidade de ter contato direto com outras pessoas que têm mais experiência, né? Que estão há 20 anos no mercado, 30 anos no mercado. Como é que é isso na Vtex? Vocês têm contato, por exemplo, sei lá, com os diretores, os vice-presidentes, com o CEO? Tipo, dá para você trocar uma ideia com essa galera? Eu gosto de falar que o CEO, o co-CEO, sentava atrás de mim, literalmente. Na mesma cadeira que eu, exatamente igual a minha, numa mesa exatamente igual a minha, com um monitor exatamente igual ao meu. E eu passava, falava bom dia, ele falava bom dia, e é isso. E passava no corredor, assim, com várias pessoas indo falar com ele, e ele sendo super aberto. E eu acho que isso, eu acho que dando referência dos CEOs, né? Acho que o Mariano também é muito assim, o Geraldo e o Mariano, os dois são muito assim.
E sem dúvida, eu acho que uma das coisas mais diferentes, assim, também que eu vejo é que eles estão muito abertos a você também discordar do ponto deles, sabe? Eles falam muito de você se permitir ser vulnerável, sabe? Que não é por questão de ego, que eles são mais experientes, que a gente vai ter que acatar tudo. Não é assim, a gente também pode se colocar e argumentar, e eles estão muito abertos a ouvir, assim, então... e eu acho que tendo essa referência deles, que os outros líderes da empresa também acabam tendo esse mesmo comportamento, né? Porque se espelham neles, assim. Então, super. Legal. Exatamente. E aí, só complementando, assim, em termos de rituais, né? A gente tem vários rituais aqui na VTEX. Então, toda sexta a gente tem a Demo Friday, que é o nosso encontro da empresa inteira. A empresa toda para às 5 horas do Brasil. E a gente começa ali com os líderes, justamente o Mariano, o Geraldo, a Flávia, que é a nossa CPO, Chief People Officer, falando um pouquinho ali dos desafios, das nossas metas do trimestre, respondendo perguntas que a gente faz para eles durante a semana no Slack, que é a plataforma que a gente usa para a gente se comunicar. Então, é um momento ali que a empresa toda para de fato ouvir eles, ter contato com eles. E aí depois a gente vê também algumas demos que os times fazem, mostrando projetos relevantes que fizeram para a empresa, mostrando os resultados, como que isso impacta toda a empresa. Então é um ritual bem legal. Por conta do Covid, a gente no início, né, da pandemia, a gente começou com um ritual que era todo dia às 5 horas da tarde. E era o Mariano falando ali dos números do Covid, atualizando a gente, passando as perspectivas do mundo, porque, enfim, a VTEX está no mundo inteiro. Então, justamente cascateando as informações, né, para o time. E isso evoluiu de uma forma que hoje a gente não fala mais só sobre Covid, né? As segundas a gente mantém. Toda segunda-feira, às 5 horas, é sobre Covid. Terças e quintas são aulas de e-commerce que o Mariano dá. E, eventualmente, ele chama outras pessoas para participarem também. Então, às vezes, o Delacqua, que é um dos sócios, ele participa dando essas aulas. Às vezes, vem um cliente falar para a gente, contar um pouco mais sobre a operação de e-commerce deles. E, às quartas-feiras, a gente traz assuntos mais gerais sobre a empresa como um todo. Então, também são rituais aí que a gente tem a chance de estar próximo ali dos líderes, né? Fora que a comunicação na VTEX é muito fluida. Então, se eu tiver alguma ideia, se eu quiser falar com alguém, alguma crítica, é só eu abrir o Slack, mandar mensagem para essa pessoa. Nunca aconteceu de eu não ter retorno, enfim. Isso que é muito legal aqui. Legal. Bacana demais. Uma outra pergunta que eu queria fazer é a seguinte: o que eu sinto atualmente é que existe uma demanda muito grande por programadores no mercado. As empresas, elas estão cada vez mais migrando para o digital, tendo uma participação online maior e precisam desse tipo de colaborador. E aí, pelo menos a sensação que eu tenho, e vocês podem discordar se eu estiver errado, é que existem mais vagas até do que gente qualificada para ocupar essas vagas. Então, deve ser um desafio grande para vocês encontrar pessoas para essas posições, até porque as pessoas que são gabaritadas nesse sentido, elas devem ter um leque muito grande de oportunidades, né? Elas podem ir para o e-commerce, podem trabalhar com outros mercados. E aí o que eu queria perguntar agora é o seguinte: por que escolher a VTEX? Então, se eu sou um programador, por que eu deveria ir para a VTEX? Eu queria que vocês tentassem vender aqui para... eu, João, sou programador, sou muito bom, estou escolhendo aqui para qual empresa eu vou, por que ir para a VTEX? Quais são os benefícios, quais são as oportunidades de carreira que um programador tem aí dentro? Tá. Pô, eu acho que, assim, uma das coisas que eu acho bem importante é que todos os programadores da VTEX, acho que são sempre... todo o processo, tanto de estágio quanto do processo seletivo mesmo, eles são todos montados também, muito voltados para esse próprio encantamento, muito da nossa cultura e de valorização, né? Dentro da empresa a gente valoriza muito o time de engenharia, sabe? E isso de diversas formas, né? Eu acho que, primeiro, sem dúvida a cultura é um ponto muito forte nosso, assim, meio que o que eu e o Mari falamos é muito vivo, e o que eu ouço de engenheiros muito bem qualificados, eu acho que isso é uma coisa bem legal, que a gente já conseguiu fazer um trabalho muito bom de trazer muitos engenheiros muito bons. Eu ouço muito isso de muita gente que trabalha na VTEX, que já trabalhou com outros times de engenharia. E a gente não só consegue trazer engenheiros, como engenheiros muito bons, muito qualificados, né? Que participam de maratonas do mundo todo, enfim. Eu acho que uma coisa, então, importante é que essa pessoa saiba que ela vai trabalhar
com pessoas muito boas do lado dela, então ela, consequentemente, vai aprender muito aqui dentro. Eu acho que um outro lado é muito essa questão de você ter muita autonomia e você participar de projetos de alto impacto, né? Então, qualquer coisa que você faça na Vetex, a gente está no momento de construção de muita coisa. Então, o que você faz, você cria um impacto gigantesco no crescimento da empresa. Então, isso é uma coisa muito legal também, diferente de outras empresas já muito grandes, né? Que talvez você seja ali mais uma pessoa, né? Do que na Vetex, que você faz uma coisa e aquilo ganha uma escala e um impacto gigante. Um outro ponto é que a gente é uma empresa brasileira que está exportando tecnologia, a gente tem muito orgulho disso. Acho que a gente está competindo aí com Big Techs no mundo todo e a gente está conseguindo se destacar, está conseguindo crescer demais, assim. A gente fala que a gente está no momento de só arrumar o foguete, assim, sabe? Porque realmente tudo indica que a gente vai crescer ainda muito mais, ainda mais nesse contexto. Então, você se colocar enquanto uma pessoa brasileira dentro de uma empresa brasileira que está chegando nesse nível e está competindo com grandes empresas como a Adobe, com a Magento, SAP, com a Hybris, Big Commerce, enfim, várias outras. Eu acho que isso é uma coisa muito legal de você vestir a camisa do seu país também, né? Você tá do lado de engenheiros e engenheiras incríveis. E isso, assim, e gera muito impacto junto com a nossa missão de acelerar a transformação do comércio, né? Então, acho que eu diria esses três, não sei se a Mari quer complementar. Não, só complementando um pouco aqui, esse ponto da Vetex, né, ser uma empresa brasileira, uma multinacional brasileira, então, de fato, a gente já está super bem consolidado no Brasil, super bem consolidado na América Latina. Entrar nos Estados Unidos é o nosso principal desafio esse ano, então a gente está realmente focado nisso. Então, cara, tem muito espaço para crescer. A Vetex é a empresa de e-commerce que mais cresce no mundo, então a agilidade que a gente tem, a forma como a gente avança, enfim, toda a velocidade dos nossos processos, isso diz muito sobre a gente. E até 2040, a Nasdaq soltou um dado de que 95% das compras vão ser facilitadas pelo e-commerce. Então, acho que, assim, é um mercado à prova de futuro, né? E quem não quer fazer parte de um mercado à prova de futuro, assim, não sei. Legal. Legal demais. Gente, eu acho que deu para entender bem sobre a empresa, deu para bater um papo bem interessante. Eu acho que quem está assistindo, certamente quem não conhecia a empresa, pode ter mais informações. Existe algum site ou algum canal onde a pessoa possa buscar ainda mais informações sobre a empresa? Vocês recomendam alguma coisa para o pessoal que quer saber mais? Sim, com certeza. No site da Vetex tem tudo lá. A gente tem o nosso blog também, então, que a gente sempre coloca artigos, estudos de caso que a gente desenvolveu com clientes. Enfim, é bem legal. Todas as nossas redes sociais têm bastante conteúdo. Então, seguir a gente no LinkedIn, no Instagram, com certeza é uma fonte de conteúdo muito boa. E assim, caso alguém tenha alguma dúvida, queira saber um pouquinho mais, eu estou à disposição. Pode me procurar no LinkedIn, mandar e-mail, enfim. Fica à vontade para disponibilizar os meus contatos. E acho que é isso. Legal, legal. Antes da Pri complementar, uma pergunta. Vocês usam Excel aí ou não? Sim, algumas posições sim, tá? Algumas mais, outras menos. Porque a gente é muito voltado quanto Excel avançado nível VBA, porque tudo a gente quer automatizar, né? Imagina, uma empresa de engenharia, a gente quer automatizar tudo, né? Inclusive, no nosso time mesmo de talent, a gente tá sempre pensando, a gente tinha uma pessoa dedicada a ajudar a gente a otimizar os processos, mas principalmente em vagas mais... ou financeiro, eu tenho vagas, né, na vertical de product, de business development, de data analyst, são pessoas que acabam pegando muitos dados, né, uma base muito grande e tudo mais, então a gente até tem alguns cases que a gente aplica para a pessoa usar o Excel. Enfim, a gente tem... É importante pra gente também, assim, acho que é importante pra tudo. Eu confesso que eu, às vezes, tento dar uma olhada, assim, pra resgatar um pouco dos cursos que eu fiz, pra ajudar. Mas, sem dúvida, assim, acho que ajuda sim. Sim. Excel e Power BI também, muito importante. Vocês estão começando a implementar coisas de Power BI agora? Sim, sim. A gente tem algumas áreas aqui que estão implementando. Então, já estão com projetos bem bacanas com Power BI. Legal. Há quanto tempo vocês já estão com Power BI? Não sei exatamente te dizer. Não sei se a Pri sabe.
Mas já tem Não, relatório também sendo não. feito em Power BI, por exemplo. Sim. Sim. Legal, legal. Gente, muito obrigado por vocês terem topado aí a conversa, foi ótimo. Eu vou então botar o nome de vocês na descrição do vídeo e aí o pessoal pode encontrar no LinkedIn, né? Acho que o nome de vocês no LinkedIn é o mesmo que está aqui, né, pra Sim, gente. sim. E aí posso então dar liberdade para eles mandarem mensagem para vocês, perguntarem alguma coisa, tá Sim. liberado? Com Sim, com certeza. certeza. Obrigada a vocês pelo convite. Sim. Foi ótimo. Obrigada, Show. Obrigado, gente. Espero gente. ter tirado dúvidas de vocês. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Tchau, tchau, tchau. tchau.